Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus que trouxeram a Bíblia, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós estamos no nosso encerramento, nossa conferência Compaixão. Essa é a segunda edição da conferência, né? Fizemos a primeira em 2021, o ano passado a gente teve tanta programação que a gente não teve como fazer, mas estamos fazendo esse ano, próximo ano, em nome de Jesus, faremos novamente. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 ao 42. Vamos ler. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Que nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tem feito. Indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus queridos, nós estamos em uma conferência cujo teor é despertar a consciência da igreja para a grande obra do evangelismo do mundo. E nós não podemos pensar em ganhar o mundo sem ganhar primeiro a nossa casa, a nossa rua, a nossa cidade e o nosso estado. Eu tenho um desafio como pastor: fundar 12 igrejas aqui no Rio Grande do Norte. Isso é um desafio e é um sonho. Mas para isso, o meu desafio, porque começa em Jerusalém, Jesus disse: tudo começa, mas o meu desafio é ganhar a minha cidade. Eu preciso despertar a minha consciência evangelística. Eu jamais seria um pastor autêntico se eu não fizesse você entender que ser igreja é estar calcionado, fundamentado em 2 pilares. O primeiro pilar da adoração. Toda igreja ela tem que ser uma igreja adoradora, todo cristão tem que ser um adorador. A adoração atrai a glória de Deus, a adoração atrai o trono de Deus, a adoração atrai o reino. Se a igreja não é adoradora, ela não é igreja. A igreja quer ser igreja, ser uma comunidade de adoradores de Yahvé. Mas o segundo pilar da igreja, ela tem uma vocação, adorar, mas ela tem uma missão: ganhar o mundo perdido para Cristo. Então, se a igreja só adora, ela é uma igreja capenga, é uma igreja manca. Ela tem que ganhar. Porque se a igreja é uma comunidade de adoradores de Yahvé envolvidos na busca e na salvação do perdido, para fazer dele um discípulo de Cristo. Então, se nós estamos aqui e nós não somos adoradores, e nós não ganhamos, nós não estamos cumprindo a missão, nós não estamos evangelizando, nós seremos tudo menos igreja. Seremos um clube social
que se reúne semanalmente para algum programa religioso. Porque, queridos, Cristo é o modelo de alguém que foi enviado por Deus, imbuído de uma missão, e ele deu a própria vida para cumprir essa missão. Então nós vamos ver aqui, nesse texto, alguns passos que Jesus vai nos apresentar para nós sermos missionários. Porque diz alguém que todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então você é sim um missionário. Não é preciso você ir para a África, para a Índia, para o Haiti para ser um missionário. Na sua casa, aonde você está, na sua cidade, você é um missionário. Aqui, Jesus vai falar da grande urgência para a ceifa, a colheita. Há uma colheita de almas a ser feita e há uma urgência. Então, o contexto desse texto se dá em uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você vai entender isso quando você começa a ler o capítulo 4, verso 1. Jesus está na região metropolitana, na Judéia, na capital Jerusalém, quando há uma disputa ministerial entre discípulos de Jesus e discípulos de João, e a Bíblia diz que Jesus se afasta, porque Jesus não fica onde tem competição, onde tem disputa ele não está. E ele se afasta, e então ele chega a Samaria, que era uma região segregada, desprezada, uma região considerada maldita pelo povo judeu. Um judeu altamente patriota e religioso não se comunicava, não entrava em território samaritano, não saudava um samaritano, mas o texto vai dizer que Jesus sai da Judéia, passa pela Galiléia, e ele caminha 120 quilômetros até chegar em Samaria. E aí, nós vamos para o primeiro tópico da mensagem, nós vamos encontrar no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 31 e 32, nós vamos encontrar a primeira realidade da nossa mensagem, que é a sede e a fome de Jesus. Diga comigo, a sede e a fome de Jesus. Mais uma vez, a sede e a fome de Jesus. O diálogo de Jesus com a samaritana e com os discípulos vão girar em torno dessas duas palavras, sede e fome. Como assim, pastor? Veja, no versículo 6 do capítulo 4, diz que Jesus estava cansado. No versículo 7, ele pede de beber a mulher samaritana, algo que um judeu e rabino não faria publicamente, pedir de beber uma mulher, ainda mais samaritana. Ele pede de beber uma samaritana. No verso 13, ele fala que pode saciar a sede da mulher, né? No verso 7, ele diz que está com sede. Então, a conversa é sobre sede com a samaritana, mas no verso 32 e 31, a palavra é sobre alimento. Então, nós vamos ver um Jesus que está com sede, no verso 6 e 7, e vamos ver um Jesus que está com fome, nos versos 31 e 32, fome física. Mas por trás dessa fome física de Jesus, existe uma fome espiritual do próprio Cristo. Então, qual é a fome e a sede de Jesus de verdade? Ponto número 1. A sede de Jesus é a salvação do indivíduo. Diga comigo, a sede de Jesus é a salvação do indivíduo. A sede de Jesus era a salvação da mulher samaritana. Veja que Jesus chega no poço de Jacó e está lá cansado, porque como homem humano ele tem limitações físicas, ele está cansado. Meio-dia, os discípulos estão com fome, é hora do almoço. Jesus está com fome, ele tem andado 120 quilômetros com os discípulos a pé. Então ele está com fome. Meio-dia,
sol causticante da Palestina, ele senta junto àquele poço e os discípulos de Jesus, a gente vai aqui na cidade vizinha Samaria, vamos comprar pão. E Jesus está sentado. Quando de repente vem aquela mulher, né? Alguns até julgam a mulher, que seria uma mulher que não seria de um caráter muito ilibado, uma mulher de um caráter duvidoso, que teve 5 maridos. Eu não sei, eu não vou julgar a mulher, porque a mulher, o texto diz que ela teve 5 maridos, mas não deu motivo, não disse se ela era viúva de 5, ou se os 5 maridos não prestavam e abandonaram a mulher, eu não sei. Só sei que a mulher chega ao meio-dia, e lá vem a mulher de Samaria, e a Bíblia diz com um cântaro no ombro, mulher samaritana, cântaro no ombro, meio-dia, derrama não se preocupe não, que está fechado, está tapado aqui, ó, não derrama de jeito nenhum, eu sei o que eu estou fazendo. A mulher de Samaria, canta no ombro, e chega junto ao poço, e Jesus está cansado, e aí Jesus abre um diálogo, porque aprenda aqui, evangelista, não faça como o cara que eu fui evangelizar com ele, e quando a gente ia chegando perto do velho com bregueiro, ele disse, se não jogar esse bregueiro no mato, vai para o inferno, e pode até ter um câncer. Aí pronto, já jogou, acabou com a pregação, com o evangelho. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas Jesus chega, e lá vem a mulher, vai chegando. E Jesus estava fisicamente com sede. Jesus abre um diálogo com a mulher e faz o que um judeu, ainda mais rabino, não faria. Conversar publicamente com a mulher, ainda mais samaritana, já que os utensílios do samaritano eram considerados impuros para o judeu. E Jesus disse, mulher, um pouquinho dessa água aqui, eu estou aqui com sede. E a mulher diz, você é judeu e pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. E Jesus conversando com a mulher, e a mulher canta no ombro aqui, meio que desconfiada, mas, e Jesus aí abre o leque de mulher, se você conhecesse o dom de Deus, você ia pedir água. Aí Jesus, veja aí, evangelista, primeiro Jesus faz ele interage, pede, depois ele abre um leque, e como ele está falando com sede, ele vai falar de água, e ele diz, se você me pedisse de beber, eu te daria a água da vida. Se você conhecesse o dom de uma mulher, mas o poço é fundo e a mulher vai colocando os obstáculos. E Jesus disse, não, quem beber desse poço aqui, torna a ter sede de novo, mas eu tenho água que jorra para a vida eterna. Aí a mulher, presta atenção aqui, a mulher abre o coração e revela que havia uma sede no coração dela que estava além da sede de água potável, era a sede de conhecer a Deus como adoradora, porque quando ela diz, eu queria beber dessa água, Jesus diz assim, vai lá, chama o teu marido e vem cá, e ela diz, espera aí, eu não tenho marido, ela já ficou, né? Aí Jesus disse, tudo bem, você disse a verdade, você não tem marido, você teve 5, o que tem não é seu. Aí a mulher se desarmou, disse, pronto, o homem deixa só ser profeta, disse a vida, minha vida agora. Aí a mulher revela a sede do coração dela, que não era só uma sede potável, a verdadeira sede. A mulher diz, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse mundo. A sede da mulher é de adoração. Sede de adoração quer dizer sede de Deus. Há uma sede no coração do homem que só será saciada com a presença de Deus. Os prazeres desse mundo, as noitadas, as farras, a droga, a bebida, a riqueza, a fama não saciarão. Mas Jesus é a fonte das águas da vida. Mas Jesus revela alguma coisa tremenda, irmãos. Jesus revela que se a mulher tinha sede de água potável, porque foi buscar água no poço, mas a maior sede dela era sede de adoração, ela tinha sede de Deus. Jesus tinha uma sede. Pergunta para mim, qual era a sede do coração de Jesus? A sede do coração de Jesus era a salvação daquela mulher, a salvação de um indivíduo, porque Jesus se revela de mulher, sou eu sou o Messias, eu posso te dar água da vida. Você tem uma sede que eu posso saciar, mas eu tenho uma sede que você deve saciar, é você salva, rendida, transformada. Então tem uma sede no coração de Jesus, que eu e você podemos saciar. Como assim? Levando perdidos pecadores para Ele.
A sede de Jesus é a salvação de um indivíduo. Por isso, ele deixa a Judeia, ele deixa a Galileia, ele anda 120 quilômetros, ele chega e senta no poço de Jacó para comunicar o evangelho a uma pessoa, porque Jesus conhece o valor de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem pregadores, pastor Valteiro, que são pregadores de multidões. Eles valorizam as massas. Um dia desse, um secretário de um pastor ligou para um pastor, ele vinha pregar, e a secretária disse: onde é? Na igreja. Bom, ele não vai, ele é um grande evangelista, ele não prega mais igreja, ele só prega em grandes ginásios e grandes eventos. Em igreja ele não prega mais. Aí a secretária disse: não sabia que ele era melhor do que Jesus. Como assim? Jesus atravessou a Galileia e a Judéia, foi até Samaria para pregar somente para uma mulher. Sabe por quê? Uma mulher improvável tornou-se a primeira missionária da história do Evangelho de João que conquistou uma cidade para Jesus. A sede de Jesus é a salvação do indivíduo, mas Jesus tem uma fome. Ponto 2. Qual é a fome de Jesus? A salvação das cidades. No verso, porque a mulher está aqui. Vou botar isso aqui para ficar melhor, né? A mulher está aqui, conversando com Jesus. E quando Jesus revela tudo no coração dela, que Jesus disse assim: eu sou o Cristo. E ela disse: o Cristo. Aí ela me disse que ela soltou o cântaro, botou o cântaro junto do poço, e perna para aqui te quero. E foi correndo e chegou em Samaria e disse: gente do céu, vocês não sabem o que eu encontrei. Encontrei um homem que disse a minha vida todinha, ele é judeu, nunca apareceu por aqui. Porventura esse homem não é o Messias. Porque o segredo de evangelizar não é entrar, fazer seminário teológico, estudar no instituto, estude para aprender. O segredo de ser um evangelista e ganhar uma cidade para Jesus é pegar o cântaro velho, a vida velha, antiga, e deixar para trás, e somente comunicar o testemunho daquilo que ele fez na sua vida. Olha, uma irmã, antes de ser crente, era ruim. Ela tinha intrigado com todo mundo da rua dela, ninguém gostava dela. Um dia ela foi para um culto, Jesus tocou a vida dela e se converteu. Naquela mesma noite, ela passou a noite orando, buscando a Deus. De manhã, ela saiu de casa em casa. Ei, você me perdoa, eu fui muito ruim, mas sabe uma coisa? Ontem eu encontrei a minha vida, Jesus, entreguei minha vida. Ei, eu era uma pessoa que não sabia, eu sei que eu não prestava, mas me perdoe, porque eu entreguei a minha vida. Jesus entrou na minha vida e mudou a minha vida. O maior testemunho que alguém pode dar é a mudança de vida, o que Jesus fez na sua vida. A mulher deixa o cântaro e quando ela vem chegando, os discípulos vão chegando de Samaria, veja, discípulos, 3 anos de ministério com Jesus, volta de Samaria com pão nas mãos, sem ganhar uma alma, sem trazer um samaritano. E quando eles chegam, a Bíblia diz que eles insistem com Jesus, e diz: mestre, no verso 31, os discípulos jogaram: Rabi, come. Aí Jesus vai dizer: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Os discípulos perguntam: que comida é essa? Alguém trouxe? Digo que os discípulos eram discípulos, mas parece que estavam com os olhos fechado. Jesus está conversando com a mulher samaritana e é inconcebível que uma mulher samaritana que não andava com Jesus pensasse que quando Jesus estava falando de salvação, estava falando de água potável, quando Jesus estava falando de água de salvação. Nicodemos não andava com Jesus, então não se ignora Nicodemos pensar que novo nascimento é entrar no ventre da mãe, quando a gente está falando de uma transformação de coração. Mas discípulo, quando diz: come, Jesus disse: uma comida eu tenho para comer. Pedro, Tiago, João, eu não vi alguém. Será que algum samaritano veio por aí e trouxe alguma coisa para comer? Jesus está falando de coisas espirituais, eles estão entendendo coisas materiais, porque tem discípulo que só entende das coisas aqui de baixo. Ele não entende a linguagem do céu, ele não entende a linguagem espiritual. Mas Jesus disse: uma comida eu tenho para comer. Porque Jesus tinha uma fome que estava acima da fome física. Pergunta para mim: qual é a fome de Jesus?
a salvação das cidades. Se a sede de Jesus é a salvação de um indivíduo, a fome de Jesus é a salvação da cidade. Então Jesus prefere deixar de beber água potável para saciar a fome da sua alma, salvar uma samaritana. Então Jesus, mesmo com o estômago roncando, abre mão da comida, do pão físico, para ver uma cidade salva, porque o que mais satisfaz o coração de Jesus é pessoas salvas e cidades transformadas. Há uma sede, há uma fome no coração de Jesus, a salvação dos homens. Ponto 3, a fome de Jesus, irmãos, é satisfazer, é fazer a vontade de Deus, realizar a sua obra. Veja o que ele diz no versículo 34, quando o discípulo pergunta, entrou alguém de comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga comigo, a comida de Jesus, o alimento de Jesus, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Agora, olhe para mim, alguém vive sem beber água? Diga não. Alguém vive sem comer? Não. Jesus não vive sem pessoas salvas ou sem cidades transformadas, porque ele tem um desejo que está acima da sua própria vida, do que das suas próprias necessidades físicas. Qual é a fome e a sede e o desejo de Jesus? Satisfazer a vontade de Deus, realizar a sua obra. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que não fique uma pessoa na cidade do Espírito Santo sem ser salva. A vontade de Deus é que o Brasil inteiro seja salvo. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é levar o evangelho a todas as nações da terra, para que o mundo seja salvo. Então, se eu sou crente, eu sou um pequeno Cristo, eu sou cristão, a fome que domina o coração de Jesus e a sede que domina o coração de Jesus tem que dominar o meu coração, a minha alma também. Então eu não posso dormir, eu não posso comer, eu não posso viver sem que almas não sejam salvas. Se esse aplauso é para mim, não aplauda não, mas se é para Jesus, pode ser mais forte. Ganhar almas é questão de sobrevivência espiritual. Se a gente se importasse mais com as almas do que a gente se importa com aquele churrasco gostoso, né? Hoje vamos ter um churrasco, uma picanha maturada, com a cebola, vai todo mundo, não falta ninguém. Vamos evangelizar, vamos jejuar, vamos orar. Onde é que está o povo? Onde é que está o povo de Deus para orar, para jejuar, para evangelizar? Nós estamos invertendo os valores, estamos dando prioridade àquilo que não é prioridade. Quando a salvação das almas for mais importante para nós do que a nossa comida ou a nossa bebida, o Brasil será salvo, a cidade de Espírito Santo será transformada, porque a fome e a sede de Jesus tem que dominar o meu e o seu coração. Posso ouvir um amém? David Stone foi um missionário americano. Ele entendeu isso. Essa fome e essa sede que dominavam o coração de Jesus, dominaram o coração dele. E ele gastou a sua vida pelas almas. E quando ele estava bem velhinho, ele estava dando os últimos suspiros. E alguém pensou assim, ele vai morrer. E quando ele fechou os olhos, que as pessoas pensavam que ele ia morrer, ele deu um pulo da cama, caiu de joelhos, levantou as mãos e gritou: Deus salva pecadores, salva os perdidos, salva aos dezenas e salva aos milhares. E assim ele morreu, um homem que foi consumido por uma paixão pelos perdidos. Essa noite, essa tarde, eu passei a tarde orando por você, por esse culto, e a minha oração, Deus, essa noite, é que a fome e a sede do coração de Jesus domine a nossa vida, de maneira que a gente seja dominado por essa compaixão, e não nos aquietemos até vermos essa cidade salva, esse estado salvo, essa nação salva, irmãos. Senhor Jesus, coma.
É mais de meio-dia, é 1h da tarde. O senhor está suado aí. Parece que o senhor não bebeu. O senhor andou 120 quilômetros. O pão está fresquinho, veio direto de Samaria. E aí eu disse, uma comida eu tenho para comer. Eu perdi a fome. Por quê? Porque há um anseio no meu coração por uma cidade samaritana perdida. Oh, Espírito Santo. Oh, Rabachacatara. Oh, Espírito Santo. Me ajuda a entender essa verdade, essa realidade. Oh. Quebra a minha insensibilidade. Quebranta-me. Perdoa-me por viver confortavelmente. Enquanto o mundo geme, perece sem ti. Oh, Espírito Santo, coloca sede e fome no nosso coração por ti, porque fome e sede por ti. É fome e sede pelos perdidos. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra, e a vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos. Venham ao pleno conhecimento da verdade. David Brainerd entendeu isso. David Brainerd era um jovem de 21 anos. Quando ele tinha 9 anos, o pai dele morreu. Quando ele tinha 14 anos, a mãe dele morreu. Ele viveu a vida dele órfão. Mas um dia ele teve um encontro poderoso com Jesus. Ele entrou no seminário. O Jonathan Edwards começou a influenciar a vida de David Brainerd. Ele ficou noivo da filha de Jonathan Edwards. E quando ele tinha 27 anos de idade, o Espírito Santo disse: David Brainerd, eu tenho chamado o povo para você. Eu quero que você vá pregar para os índios peles vermelhas, índios canibais. Mas ele contraiu uma tuberculose. Mas o chamado de Deus na vida dele era maior do que alimento, do que luxo, do que conforto, do que a saúde dele. O chamado dele consumia ele. David Brainerd saiu dos Estados Unidos, do conforto da sua casa, da sua cidade, dos seus amigos. Entrou selva adentro para evangelizar os índios pés vermelhos. Antes de chegar na tribo, ele se ajoelhou naquela noite. Ele começou a orar a Deus. E ele orou a noite inteira, na neve. Mas a intensidade da oração é tão grande que mesmo na neve ele estava suado, orando ali. Tuberculoso. Fraco. Ele não sabia, os índios tinham seguido ele a tarde toda para matá-lo. E os índios estavam por trás das aves, cercando para matar. Mas de repente, David Brainerd só sabia falar inglês, ele não sabia falar a linguagem dos índios. Mas de repente, os índios começaram a ouvir David Brainerd orando.
e orava por eles, orava ao grande Espírito, e os índios achavam que era o grande Espírito, a Deus, e os índios estavam entendendo David Brainerd pregar na língua dos índios, mas ele estava falando inglês. O Espírito Santo operou. No outro dia ele levantou sem saber, e quando ele chegou na aldeia, ele foi recepcionado com grande alegria pelos índios. Nós ouvimos o Senhor orar ao grande Espírito pela nossa vida. Ele abriu a Bíblia em Isaías 53 e começou a pregar para aqueles índios. De repente o poder de Deus veio, os índios começaram a cair no chão, a chorar, a buscarem a Deus. E David Brainerd gastou a vida dele ali, dos 27 aos 29. A história de David Brainerd diz que muitas vezes ele não tinha o que comer, ele comia somente pão seco. E ele saiu nas tribos dos índios, andando a cavalo, de dia e de noite, a ponto dele ser tomado pela enfermidade e cuspir os próprios pulmões, mas entregou a vida dele pelos índios, peles vermelhas americanos. E hoje quantos índios não são salvos por causa da vida de David Brainerd? Ele entendeu que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Com 29 anos, ele voltou para os Estados Unidos, foi para a casa do que seria o seu futuro sogro, doente, e quando ele estava à beira da morte, ele escreveu assim: digo agora morrendo, que não gastaria minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo. No dia em que a compaixão de Deus dominar o seu coração, você não viverá sem amar aos perdidos, sem chorar por eles e sem buscá-los. David Brainerd sofria de depressão nesse período, porque a luta, a intensidade, as dores do corpo eram tão grandes que ele ficava deprimido. Mas ele dizia que encontrava alívio da depressão quando estava orando a Deus. Ele disse: digo agora, e ele dizia, uma hora com Deus ultrapassa infinitamente todos os prazeres e deleites deste mundo. Diga comigo, a comida de Jesus é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Eu não vou levantar a mão, mas eu pergunto: você está fazendo a vontade de Deus? Pô, pastor, eu venho para o culto todo domingo, eu sou dizimista, eu sou um bom crente. Quem disse que isso é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, pastor? Deus só tem uma vontade. Todas as outras coisas são consequências dessa vontade. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4: esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a salvação de Espírito Santo. E se eu estou fazendo tudo, menos procurando os perdidos, fazendo alguma coisa para ganhar almas, estarei fazendo tudo menos a vontade de Deus. Silêncio. Mas essa é a verdade. Amém? Vamos para o segundo tópico. Vou colocar o relógio aqui. A urgência da ceifa. Ponto de número 1. Jesus, quando diz isso para o discípulo, né? E os discípulos estão vindo da cidade de Samaria. Jesus olha para os discípulos no verso 33, verso 34, e diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me realizar a sua obra. No verso 35 ele diz: vós dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então no verso 35, Jesus revela uma coisa para os discípulos. Jesus diz: olha, vocês estão dizendo, estou falando de comida, para haver comida tem que haver plantação, para haver comida tem que haver colheita. Vocês dizem que fazem 4 meses, porque a colheita em Israel era de 4 em 4 meses, nas festas bíblicas. Toda festa era festa de colheita, então de 4 em 4 meses tinha colheita. Eles: vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita. Eu quero dizer uma coisa para vocês:
levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a colheita. E o discípulo levanta os olhos e não estou vendo branco, mas o trigal está verde, não está branco, mas o que eles não estavam vendo é que quando eles estavam levantando os olhos, Jesus está falando de outra colheita, uma cidade de samaritanos. Os samaritanos geralmente se vestiam de brancos. Quando os discípulos levantam os olhos, lá vem a mulher na frente e vem a cidade todinha. E Jesus está dizendo, aí estão os campos que estão brancos para a ceifa. Mas qual é o problema dos discípulos? Os discípulos estão preocupados com comida, com bebida, com vestido, com as coisas dessa vida. Os discípulos são míopes espirituais. Ele não tem visão da ceifa. E para haver ceifa, tem que haver visão. Veja, o verso 35, Jesus disse, levanta os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Evangelismo é questão de visão. Ganhar almas é ter a visão do mundo perdido. O pastor Valteiro pregou ontem aqui. Antes de Isaías ser o profeta que foi, o messiânico, ele teve a visão. Qual é o problema de muita gente? Falta de visão. Não há missão, porque não há visão. Porque nós estamos presos às coisas visíveis dessa terra. Jesus disse que a compaixão é gerada pela visão. Mateus 9,36. A Bíblia diz assim, vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque eram como ovelhas desgarradas e sem pastor. Então não há ceifa sem que haja visão, irmãos. Hoje a minha oração é que Deus abra os nossos olhos espirituais, para nós vermos a situação do mundo perdido. Hoje você está aí sentado e eu aqui. Mas agora mesmo, se Deus abrisse os teus olhos espirituais, você ia ver pessoas entrando no inferno, morrendo agora, sem Deus e sem salvação. Tem uma festa, essa festa que tem aqui, um dia, Deus abriu a visão espiritual de uma menina aqui. E ela viu que quando aquela multidão descia, demônios desciam com aquela multidão, e ela começou a gritar terrivelmente. O problema é que muita gente não está vendo. Quando nós temos visão, nós somos como John Knox. E quando a mulher dele dizia, meu filho, vinha dormir, ele dizia, não posso dormir. E quando ela ouvia, nas noites frias da Escócia, ele estava clamando e dizendo, Senhor, dai-me a Escócia, ou senão eu morro. Diga comigo, só há ceifa, colheita, quando há visão. Ponto de número 2, para haver ceifa, tem que haver compromisso. Jesus disse assim, não dizeis que há 4 meses até que venha ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos. Se nós não colhermos agora, o fruto vai ficar maduro, vai cair e vai apodrecer. É questão de urgência. Ganhar almas é para amanhã, para hoje, para ontem. Nós não podemos permitir que os campos brancos se percam, irmãos. Há uma urgência. John Wesley entendeu isso. Um dia, John Wesley foi jantar com um governador, e quando terminou o jantar, era 9 horas da noite, o governador disse, vamos esticar as pernas aqui debaixo da mesa e bater um bom papo. Ele olhou para o relógio e disse, não, eu vou embora, tenho que ir para casa. Não, mas são 9 horas agora, mas eu tenho um compromisso. Amanhã, às 4 horas da manhã. Com quem você tem um compromisso? Com Deus. Ele diz, desde quando? Ele diz, desde sempre. John Wesley, com 80 anos, acordava todos os dias, às 4 da manhã, e orava até às 8. Durante 50 anos, ele viajou 400 mil quilômetros a cavalo por toda a Inglaterra e pregou 40 mil sermões, porque ele entendeu que não se pode perder tempo. Quanto tempo nós estamos perdendo com Netflix, que é uma praga, com WhatsApp, com Instagram, enquanto as almas estão perdidas? O que é que nós estamos fazendo por elas? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive um encontro
poderoso com Jesus. Fiquei apaixonado por Jesus, comecei a ler as histórias desses homens de Deus. Enlouqueci por Deus, literalmente. Eu me acordava às 5 da manhã e orar, 7 da manhã eu tomava café, sem ninguém me dizer nada. Influenciado por essas histórias, eu pegava um saco plástico inchado, cheio de literatura, e saía de 7 da manhã, ia para os sítios, sozinho, até meio-dia, todos os dias. Abri alguns pontos de pregação, e eu me lembro de entrar em algum lugar pesado, sem experiência de batalha espiritual, lugares, clima pesado. Eu cheguei numa rua muito pobre aqui da cidade, e entrei num quartinho pequeno, e ali tinha um velhinho, bem velhinho, abandonado pela família, os filhos tinham abandonado, ele não tinha mulher, dentro de uma rede velha, aquele velhinho, um fogão a lenha, só tinha aquele quarto, uma situação de miséria. Comecei a conversar com aquele velhinho, me tornei amigo do velhinho, falei do evangelho para ele. Ele disse: eu gosto muito de tocar violão. Meu pai tinha um violão velho que ninguém usava. Eu disse: amanhã eu venho aqui e vou trazer o violão para o senhor. Eu trouxe o violão daquele velhinho, e ele começava a tocar o violão, mas não sabia tocar direito. E eu cantava e ele tocava. E eu ganhei aquele velhinho para Jesus, evangelizei aquele velhinho. Toda terça-feira eu ia lá na casa daquele velhinho à tarde, levava o violão e ele se divertia comigo e tocava e cantava. E um dia eu viajei. E na terça-feira eu voltei, peguei o violão, disse: vou lá na casa do meu amigo velhinho. E quando eu ia chegando, dobrei a esquina, chegando perto da casa, alguém disse: o senhor vai na casa daquele senhor? Eu disse: vou lá. Ele disse: ele morreu a semana passada. Eu tinha passado a semana fora. O velhinho morreu, mas o fruto foi colhido na hora exata, não caiu na terra e não apodreceu, porque alguém entendeu que tem que haver compromisso com as almas perdidas. E um dia vou encontrar aquele velhinho na eternidade. Quantos velhinhos devem ter aí perdidos, sós, esperando só alguém que entendeu que é tempo de levantar os olhos para o alto e ver que os campos já estão brancos para a ceifa. Não podemos perder tempo. Terceiro lugar, queridos, para haver ceifa tem que haver paixão. Veja o que diz o verso 37. Porque isso é verdadeiro. Porque isso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e outro é o que ceifa. Semear e ceifar. Paixão fala de quê, pastor? Paixão fala de trabalhar. Veja no verso 38, Jesus diz de novo: eu vos enviei a trabalhar, semear, ceifar. Subtende trabalhar. A obra do evangelismo é comparada a uma colheita. E só existe colheita quando existe semeadura. Mas para haver semeadura, tem que limpar a terra. Está aqui o pastor Valteiro, que gosta de vez em quando ele está dentro dos matos, né? Tem que arrancar o toco, queimar a terra, arar a terra, lançar a semente, esperar a chuva e depois colher. Não há lugar para estáticos, para parados, para preguiçosos no reino de Deus. A Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. É verdade, os trabalhadores estão trabalhando em outras coisas, menos no reino de Deus. Mas Jesus disse: um é que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a trabalhar. Deus não nos chamou para vivermos parados, estagnados. Nós não estamos aqui de férias, nós não estamos no playground. A obra de Deus é evangelizar, e evangelizar quer dizer semear para colher, trabalhar no reino. Tem que haver paixão, irmãos, paixão. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente. Tem que levar a preciosa semente chorando, com lágrimas, volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mude entendeu isso.
E ele tinha uma paixão pelo evangelismo tão grande, que ele fez uma aliança com Deus, fez um voto. Senhor, eu faço um voto de ganhar 2 almas por dia, todos os dias, durante a minha vida. Eu faço um voto de ganhar 2 almas para ti. E todo dia ele saía de manhã, ia no mercado, evangelizava, ia na praça, evangelizava. E ele, todos os dias ele ganhava 2 almas. Teve um dia que ele saiu mais cedo, e ele foi no mercado, evangelizou, ninguém aceitou. Ele foi na praça, evangelizou, ninguém aceitou. Ele foi na praia, evangelizou, ninguém aceitou. E ele evangelizou e ninguém se converteu. E ele ficou decepcionado, sentou na calçada e começou a chorar. Ele disse: meu Deus, eu não vou ganhar ninguém hoje. E ficou triste. O bonde vinha, ele subiu no bonde, sentou lá atrás, no último banco. E o bonde estava vazio, só tinha o motorista e o cobrador. E ele começou a chorar e perdeu o controle. E de repente o cobrador parou e disse: senhor, o senhor está doente? Tem algum problema? O senhor pode me dizer o que está acontecendo? E ele chorando disse: não, o problema é que eu tenho um compromisso de ganhar 2 almas eternas para Jesus por dia. E hoje eu evangelizei o dia inteiro e não ganhei ninguém. E o cobrador ficou olhando estático assim para ele, abismado, e disse: o senhor está chorando pela minha vida? Então quer dizer, eu estou levando uma vida de sofrimento, minha mulher me abandonou, mas se o senhor está chorando é porque o senhor se importa comigo, então eu quero entregar a minha vida a Jesus. O motorista do bonde parou o bonde e disse: eu ouvi a conversa, eu sou desviado, mas hoje eu quero voltar para Jesus, porque alguém está chorando, porque alguém se importa por mim. Eu quero dizer para você que nós fomos chamados para trabalhar com paixão. Essa é uma mensagem desafiadora, irmãos. 4º lugar, só o que semeia recebe galardão. Verso 36. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruta para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Só quem semeia e quem ceifa recebe galardão. Ou seja, galardão é para quem trabalha, irmãos. A missão é ganhar almas para o reino. Um tem que semear e outro tem que colher para receber recompensa. Ah, pastor, estou muito satisfeito com a minha vida, eu estou salvo. Que egoísmo é esse, irmão? Você não foi chamado para ser salvo simplesmente, você foi ser chamado para ser salvo e a tua vida afetar a outros. Por isso, a vida cristã é comparada a uma corrida. Foi Paulo que disse: nós estamos todos numa corrida. E Paulo disse: eu sou um atleta que esmurro o meu corpo. E o que é que você está fazendo, Paulo? Eu estou correndo. E nessa corrida para quê? É para ganhar vida. Por isso eu estou me fazendo de judeu para ganhar judeu. Eu estou me fazendo de gentil para ganhar gentil. Eu estou me fazendo de fraco para ganhar fraco. Eu estou me fazendo de tudo para chegar a conquistar alguns. Por quê? Porque existe um galardão que me espera. Essa história de que eu quero ser um faxineiro no céu, eu quero ficar na cozinha do céu. O céu não tem faxineiro, nem tem cozinha. Céu é lugar para príncipes e para princesas, mas só quem semeia e quem ceifa alcançará essa posição. Acabe com essa mediocridade. Jesus disse que você tem que juntar tesouro no céu. Se ele disse, é porque ele quer me desafiar. Jesus contou a parábola do homem que representava ele. Venham cá, meus servos, vou viajar para a terra distante, me dê as mãos aqui. Daqui 10 minas, uma mina, uma moeda de ouro que representa 100 dias de trabalho. 10 minas para você, 10 minas para você e 10 minas para você. Negociai até que eu venha. Diga: Jesus está vindo. Quem está esperando ele? Olhe para a tua mão. Ele colocou mina nas tuas mãos, talento na tua mão. Você está negociando? Você está negociando? Ele disse: negociar até que vem. Cuido do meu negócio. Você aqui é só um empregado de Jesus. Você tem que dar prioridade ao negócio dele, cuidar das coisas dele. O que são as coisas dele? A salvação do mundo, a salvação dessa cidade. Ele foi embora, depois ele voltou. Aí chamou o primeiro: fulano de tal, vem cá.
as 10 minas que eu te dei. Oh, meu Senhor, eu negociei, o Senhor mandou negociar, eu trabalhei, negociei. Estão aqui, a tua mina rendeu 10 minas. Oh, servo bom e fiel, governe 10 cidades. Fulano, vem cá, as 10 minas que eu disse, Senhor, negociei, eu não fui tão bom com ele, mas está aqui, 5 minas, muito bem. 5 cidades na sua administração. Chamou o outro, fulano. Aí lá vem ele meio desconfiado. A mina que eu te dei, está aqui, senhor, guardada do mesmo jeito. Enrolei no lenço e guardei. No outra parábola, o outro tinha enterrado o talento. Mas o acordo era negociar. Não negociou? Sim, senhor. Quantas cidades? Quantas cidades? Pega essa mina e coloca na mão do que já tem 10, mas ele já tem 10, é assim mesmo. O que tem se lhe acrescentará, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é uma retratação do que vai acontecer no tribunal de Cristo. Um dia o nosso Senhor vai chamar você e vai dizer: onde é que está o talento que eu coloquei na tua mão? Onde é que está a mina que eu coloquei na tua mão? Onde é que está a tua capacidade, aquilo que eu te dei para fazer, eu te entreguei? O que é que você vai dizer a ele? Você está aqui para negociar, para fazer o reino de Deus crescer. O reino de Deus depende de você. Se você não ganhar vidas para Jesus, um dia você vai chegar lá e vai escutar dele: servo mau e negligente. Porque tem gente, irmãos, que não participarão da administração do universo e no tribunal estarão cabisbaixos, ouvindo a voz do Senhor, chamando ele de servo mau e negligente. E Paulo disse: alguns escaparão e serão salvos só com a roupa do couro, como que por um incêndio, salvo como que todavia pelo fogo. Por isso Jesus disse: só quem semeia e quem ceifa, quem está envolvido na obra, esse receberá galardão. Então não vale a pena conquistar tudo aqui e não alegrar o coração do seu Senhor. Não, mas eu não ambiciono essas coisas, não é questão de ambição. Quando você ganha alma, você faz por gratidão a Ele. Quando você ganha alma, porque você sabe o valor de alma, porque você sabe que Ele te resgatou, Ele te arrancou do inferno de trevas e te chamou para ir e fazer discípulo de todas as nações. Eu ouvi um pastor contar que ele ouviu do pastor Túlio Barros. Túlio Barros estava no gabinete e um homem entrou, subiu as escadas, abriu a porta do gabinete, caiu de joelho nos pés de Túlio Barros e disse: pastor, ore por mim. Essa noite o senhor entrou no meu quarto, ele já velho, homem já, olhou para mim e disse: quantas vezes, homem, eu não te chamei, mas tu colocaste tapeiras no teu ouvido. Quando tu chegares no meu tribunal, tu lerás no meu livro a tua negligência e a tua omissão. E ele com a mão na cabeça: pastor, eu agora quero ir, mas é tarde demais. Irmãos, só o que semeia e o que ceifa receberá galardão. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Um dia Ele vai olhar para você e vai dizer: mostra-me as tuas mãos. E como é que vai estar as tuas mãos? O que é que você fez pelo reino? Ah, pastor, eu queria hoje que o senhor falasse que Jesus ia me abençoar. 7 passos para o milagre. Não existe milagre maior, bênção maior do que você ser um instrumento nas mãos dele. Estamos terminando. Antes que o menino grite, graças a Deus, né? Eu estava pregando um dia desse aqui, aí disse: último ponto. Aí o menino gritou lá: graças a Deus, meu Jesus. Então, antes que ele grite, vamos terminar a mensagem. 5º lugar, para haver ceifa, tem que haver consciência da eternidade. Verso 36. E muitos, verso 36. E o que
ceifa recebe galardão e ajuda frutos para a vida eterna. Diga, vida eterna. Eternidade, irmãos, a vida aqui é passageira. Se alguém chega a 104 anos, é um herói. E tem gente agarrado, pensando que vai viver eternamente aqui. Tua vida está passando rapidamente como uma neblina. Daqui a pouco você não está mais aqui. Você conhece gente que estava com você o ano passado e não está mais. Foque na eternidade. Meu querido, olha o que Jesus disse: ajunta fruto para a vida eterna, porque a alma é eterna. Eu preciso ser dominado por esse sentimento de eternidade, como o pastor Leonel Frete, ele conta a história que ele foi visitar um pastor presbiteriano, ele queria conhecer o evangelista que ia pregar naquela cidade, e o pastor Leonel disse: entra aqui, eu nunca vi um homem como aquele, eu não conhecia ele, mas ele entra para a igreja, não sabe a hora que volta, não vem para refeições, abro a porta para ver se ele quer alguma coisa, eu vejo chorando, orando. Essa noite eu fui lá para ver se ele queria jantar. E quando eu me aproximei, ele olhou e disse: irmão, ore comigo, eu não posso viver se essa cidade não se render a Jesus. Ele tinha pregado há 20 dias naquela cidade sem nenhuma conversão. E Leonel Frete disse: eu me ajoelhei e nunca vi um homem orar numa dimensão daquela, em lágrimas e em soluço. Saí dali humilhado e sentindo nada. Naquela noite, quando ele se levantou para pregar, algumas pessoas diziam: o brilho que está no rosto dele não é da terra, e não era mesmo. Depois de 20 dias pregando, sem ninguém se converter, quando aquele homem que não era um grande pregador começou a falar da palavra de Deus, o poder de Deus caiu, e eu vi uma grande colheita de almas, porque nós estamos tratando de coisas eternas, e nós deveríamos dar valor a isso. A gente luta tanto para ter as coisas aqui, e a gente não luta porque é eterno. O maior tesouro são almas para o reino de Deus. Amém, querido? Ponto 6. Para haver ceifa tem que haver semeadura. No verso 37, Jesus diz: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Em Mateus 13:3, Jesus disse que o semeador saiu a semear. Você quer ver uma grande coisa, você tem que comunicar a palavra. A semeadura está aqui, no verso 41. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. A mulher saiu correndo com um canto no ombro e disse: eu vi um homem que me disse, da mulher lançou a semente, a primeira. Mas quando os samaritanos chegaram lá, aí Jesus abriu a boca e começou a liberar a palavra. Não existe evangelismo sem comunicação da palavra. Paulo disse em Romanos 10, 14 e 15: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Hoje Deus está nos enviando a pregar, a comunicar o evangelho. Em 7º lugar, a ceifa é a salvação do mundo. Verso 42, dizia uma mulher: já não é pelo que dissestes, nós cremos, mas pelo que temos ouvido, sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Diga comigo: a ceifa é urgente. Os campos estão maduros, estão brancos. Deus deu uma visão ao pastor Joabe uma vez, de madrugada. Ele viu um campo gigante. Ele não viu trigo, ele viu algodão, todos maduros para a ceifa. E a voz de Deus dizia exatamente esse texto: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Que campo? A salvação do mundo. Nós somos igrejas para viver pela salvação do mundo. Se nós não evangelizarmos a cidade, se nós não ganharmos almas, nós não chorarmos pelos perdidos, eles não se converterão. Deus colocou essa responsabilidade nas minhas mãos
e nas suas mãos a salvação do mundo. Enquanto o mundo não estiver salvo, Jesus não estará plenamente satisfeito. Mas pastor, o mundo todo não vai ser salvo. Não, eu sei, mas eu farei tudo para salvar aqueles que eu puder salvar. Reinhard Bonk disse assim: eu tenho um sonho teologicamente impossível, mas tenho. Qual é o sonho? Ele disse: um dia ver o diabo sozinho no inferno, sentado numa pedra, chorando, e eu farei tudo para saquear o inferno e povoar o céu. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé.